O objetivo é apresentar alguns conceitos sobre latches e flip-flops e suas diferenças, além de elencar algumas aplicações. Vimos até o presente momento os conceitos de circuitos combinacionais, mostrados nos vídeos anteriores. Agora vamos partir para o conceito de circuitos sequenciais, ou seja, circuitos no qual apresentam alguns elementos com capacidade de armazenamento de informação. Portanto, circuitos combinacionais recebem sinais externos e saída dos elementos de memória. Já circuitos sequenciais armazenam entradas anteriores, onde o elemento de memória é o flip-flop. Para essa videoaula, você deverá saber acerca de portas lógicas e suas implementações, e clock. O latch é um dispositivo de armazenamento temporário biestável, ou seja, que tem dois estados estáveis. Os latches são similares aos flip-flops, porque são dispositivos biestáveis e que podem permanecer em um dos estados estáveis usando uma configuração de realimentação, na qual as saídas são ligadas às entradas opostas. A principal diferença entre latches e flip-flops é o método usado para a mudança de estado. Veremos isso mais à frente. Quando o latch é controlado por um clock, é chamado de latch chaveado. Elencaremos os seguintes latches: latch SR, latch D. No latch SR, as saídas das portas em condições normais estão sempre em níveis lógicos inversos. Existem duas entradas. Set é a que seta Q para o estado 1 e a entrada clear, ou reset, é a que reseta Q para o estado 0. As entradas estão sempre normalmente em repouso no estado alto, e uma delas é pulsada em nível baixo sempre que se desejar alterar as saídas do latch. Inicialmente, se set é igual a reset, que é igual a 1, pode-se levar a duas configurações. Quando a entrada set é momentaneamente pulsada em nível baixo, enquanto a entrada reset é mantida no nível alto, há mudança nas saídas dos latch. A figura abaixo demonstra essa mudança para uma das condições anteriormente vistas do latch. Duas portas NOR interligadas de modo cruzado podem ser usadas como um latch com portas NOR. Abaixo, essa configuração é exibida de forma similar à configuração do latch NAND, exceto pelo fato da mudança na tabela verdade. Nesse caso, set e clear são ativadas em nível alto. Nos latches R e S anteriores, o usuário não tem controle sobre as entradas. Quando as informações R e S acessam o latch, elas são imediatamente processadas sem nenhum tipo de controle. Para obter algum controle, o circuito do latch pode ser modificado, introduzindo-se uma entrada com a função de habilitar, enable, ou bloquear o latch. Ainda é possível incluir entradas diretas aos latches. Observe a imagem a seguir. Set e reset permitem um controle maior no processamento do latch. O latch RS síncrono não consegue evitar o estado de oscilação quando os atrasos de propagação forem iguais e ocorrer a transição de RS1 para 0. Introduzindo um inversor entre as entradas R e S, as mesmas serão complementares, fazendo com que o circuito atue na região normal de operação. Tal circuito é conhecido como latch D, ou latch transparente. Observe que a entrada comum das portas que implementam um circuito direcionador é denominada entrada de habilitação. Se o enable for igual a 1, a saída Q será igual à entrada D, transparente. Se o enable for igual a 0, a saída Q não será modificada, guardando assim o último valor em memória. Observe o exemplo do comportamento de um latch D para as formas de ondas dadas. O fenômeno conhecido como trepidação de contato, contact bounce, torna praticamente impossível obter uma transição de tensão limpa com uma chave mecânica. As múltiplas transições no sinal de saída geralmente não duram mais do que poucos milissegundos,
mas podem ser inaceitáveis em algumas aplicações. Para se evitar que a trepidação de contato afete a saída, pode-se usar um latch NAND. Os flip-flops são circuitos derivados dos latches, porém ativados pela transição do sinal de controle, borda. Os flip-flops são circuitos derivados dos latches, porém ativados pela transição do sinal de controle, borda. Os flip-flops são circuitos derivados dos latches, porém ativados pela transição do sinal de controle, borda. Isso faz com que um flip-flop permaneça ativado apenas durante um intervalo de tempo muito pequeno, após a ocorrência de uma transição do sinal de controle. Nesse caso, uma eventual troca de estado só pode ocorrer durante esse breve intervalo de tempo em que o flip-flop está ativado. Entre duas transições sucessivas do mesmo tipo, ou subida ou descida, do sinal de controle, o flip-flop mantém o último estado adquirido. Dependendo de sua construção, um flip-flop pode ser disparado pela transição de subida ou pela transição de descida do sinal de controle. Nesse caso, pode-se dizer que flip-flops são disparados pela borda, subida ou descida, enquanto que latches são sensíveis ao nível lógico, alto ou baixo. Flip-flop SR ou RS possui duas entradas, set e reset, além do clock. Sua saída é 1 quando S é 1 e R é 0, ação set, e 0 quando S é 0 e R é 1, ação reset. Quando ambas entradas forem 0, a saída é a saída anterior, isto é, o estado atual. Quando ambos S e R são 1, o flip-flop tem comportamento inesperado, chamado de estado proibido. Flip-flop JK é um flip-flop que pode memorizar um único bit de informação, e onde o próximo estado de saída é caracterizado como uma função das duas entradas presentes e do estado presente. São largamente utilizados em contadores, e nada mais são que flip-flops RS com realimentação. Quando se aplica uma borda de subida na entrada J, sua saída Q vai ao nível lógico 1, se já não tiver nele. E ao se aplicar uma borda de descida na entrada K, sua saída Q vai ao nível lógico 0. É um aprimoramento do flip-flop SR, pois enquanto as combinações J1, K0 e J0, K1 são respectivamente set e reset, J1 e K1 não leva a estado proibido, mas inverte o flip-flop, tornando-se um flip-flop T. Flip-flop tipo D. Delay, atraso. É um circuito síncrono de memória com uma entrada D, um sinal de clock e saída Q e Q barrado, sendo esta última responsável por realimentar o circuito com o valor memorizado. Possui uma entrada que se liga diretamente à saída quando há alteração no clock. Quando esta alteração ocorre, o flip-flop D assume o valor de 1 se D igual a 1 ou 0 se D igual a 0. Independente do valor atual. Pode-se interpretar esse flip-flop como uma primitiva linha de atraso, ou hold, de ordem 0, pois a informação é ligada na saída um ciclo após seu recebimento na entrada. É o mais econômico e eficiente flip-flop em número de transistores e área de silício. Sincronização usando flip-flops. O sinal assíncrono A pode produzir pulsos parciais em X. Um flip-flop D disparado por transição negativa é usado para sincronizar a habilitação da porta AND com a descida do clock. Vimos alguns tipos de latches e suas respectivas tabelas verdades, além de termos visto alguns tipos de flip-flops e suas aplicações, no qual são muito importantes atualmente.